Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver equação exponencial. É um conteúdo bem curtinho da gente entender, mas eu vou fazer uma sequência de exercícios para que vocês tenham uma gama de recursos. E aí, basicamente, a aula de hoje e de amanhã vai ser de resolução de muitos exercícios. Tudo bem? Vamos lá. Então, por definição, a equação exponencial é aquela que apresenta uma incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. Ou seja, pessoal, eu vou ter o x elevando algum dos números. Pode ser, inclusive, os dois. Mas, de qualquer forma, como que eu vou resolver? Se eu tiver um sinal de igual, afinal, se é uma equação, vai ter um sinal. A elevado a x1 vai ser igual a elevado a x2. Então, se a base for a mesma, quer dizer que os expoentes também vão ser, mesmo que eles não aparentem ser. Mas e se as bases forem diferentes? A gente vai ter que tentar achar uma maneira de deixar essas bases iguais. A gente já vai ver com os exercícios como que a gente vai fazer isso. Bom, então vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios, alguns tipos de exercícios, para vocês pegarem um repertório aí para poder fazer. Então, para começar, a gente tem aqui o exercício 37, que eu vou fazer alguns, eu vou deixar alguns para vocês fazerem como tarefa de presença e alguns vão ficar para casa, tudo bem? Mas é importante dar uma olhadinha aqui como que a gente vai resolver. Bom, os primeiros são bastante simples, né? Até a letra C aqui, mais ou menos, é praticamente direto. Então, 3 elevado a x dá 81. Você pode pensar que, qual o número que eu elevo o 3 para dar 81? É só eu sair multiplicando. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81, né? Afinal, 9 vezes 9 dá 81, 3 vezes 3 dá 9, então 3 elevado à quarta dá 81. Eu descobri que x igual a 4. Essa é uma maneira. A outra maneira é 3 elevado a x é igual a 81. Se eu pego 81 e eu começo a fatorar ele, divido por 3 dá 27, divido por 3 dá 9, divido por 3 dá 3, divido por 3 dá 1. Então, eu descobri que 81 é 3 elevado à quarta. Então, é aquilo que a gente falou no slide anterior. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, x é igual a 4 nesse caso. Tudo bem? Qualquer uma das duas maneiras serve para resolver esse exercício. Mas essa primeira nem sempre vai funcionar. Agora, essa segunda, a gente vai ter na maioria dos casos. Bom, então, até a letra D, o raciocínio é bem parecido aqui, tá? Dá uma olhadinha, pessoal, quando eu começo a ter expressões, como na letra E e na letra F. Então, eu tenho que 5 na letra E, 5 elevado a x mais 2 é igual a 125. Bom, pessoal, vou fazer a mesma coisa. Pega lá o 125, vou fatorar ele. Ele não é múltiplo de 2, nem de 3. Dá para ver que se eu somar 1 com 2 dá 3, com 5 dá 8, então não é divisível por 3. Então, ele é divisível por 5, termina com 5, né? Então, 125 por 5 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, descobri que 125 é 5 elevado ao cubo. Tudo bem? Então, 5 elevado a x mais 2 é igual a 5 à terceira. Quando as bases são iguais e está igualado, quer dizer que os expoentes são iguais. Então, x mais 2 é igual a 3. Significa que o x é igual a 3 menos 2, o x é igual a 1. Tudo bem? É só uma outra maneira de começar as expressões. Aí, quando eu tenho fração? Quando eu tenho fração, pessoal, mesma coisa. Eu vou ter esse x distribuindo, igualando, distribuindo do outro lado. Aliás, eu consigo, tanto na letra D quanto na letra G, escrever 1 sobre 32 como algum expoente de meio e 1 sobre 625 como algum expoente elevando 1/5. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a letra G. Isso serve também
igualmente para a letra D, tá? Funcionaria da mesma maneira. Então, a letra G. 1/5 elevado a x vai ser igual a 1. 625, pessoal, se vocês pegarem 625 aqui, ó, e dividir por 5, vai cair no 125, vai cair exatamente na mesma coisa. Ou seja, vai cair em 5 elevado à quarta. Tudo bem? Só que daí o que acontece, pessoal? Como que eu vou pôr 1 sobre 5 elevado a x os dois igual a 1 sobre 5 elevado à quarta? Gente, lembra que 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Então, eu posso falar que esse 1 de cima é igual a 1 elevado à quarta. Né? Não vai mudar o meu resultado. Eu posso falar que 1 elevado à quarta é igual a 1. Então, eu posso falar que 1 é igual a 1 elevado à quarta. Ou seja, eu posso pegar esses dois valores, que estão elevados à quarta, e colocar esse à quarta para fora do parênteses. E aí, ó, pessoal, eu vou ter a mesma base 1/5 e 1/5. Então, eu posso igualar x a 4. Tudo bem? Então, a gente já fez aqui ó, a letra A gente já fez aqui a letra E, a gente já fez aqui a letra G. Ok? Bom, a gente tem aí alguns outros tipos aqui que dá para a gente falar. Eu acho que a letra H é a próxima aí para mostrar. Eu tenho meio elevado a x é igual a 2. Putz, então acho que isso aqui nunca vai dar certo, né? Porque se as bases são diferentes, eu não consigo igualar os expoentes. Mas será que essas bases são tão diferentes assim, o meio e o 2? Eu consigo fazer o 2 virar meio, elevando o 2 a alguma coisa? Bom, a gente já viu que todo número elevado a menos 1 inverte o número, ou seja, deixa 1 sobre o número. Né? Então, ó, se eu fizer menos o 1 sobre 2 elevado a menos 1, eu inverteria essa fração, né? Ficaria 2 dividido por 1 daria 2. Ou seja, isso aqui de cima é igual a isso aqui de baixo, não mudei nada. Né? Eu coloquei o expoente menos 1 e coloquei ele em fração. E agora eu tenho as bases dos dois lados iguais. Resultado, o x é igual a menos 1. Tudo bem? Mais um tipo aí para a nossa coleção. Então, riscando também aqui a letra H. Aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, também dá para resolver fácil. Agora dá uma olhadinha na J e na K. Pessoal, qual número que eu elevo 3 para dar menos 3? Eu vou elevar o 3 positivo a alguma coisa para dar menos 3. Tem algum número que eu elevo e mudo o sinal? Né? Tem algum número que eu vou elevar o 3 que vai mudar o sinal? Se eu elevar o 3 à primeira potência, vai dar 3. Se eu elevar o 3 a zero, vai dar 1. Se eu levar o 3 ao quadrado, vai dar 9. Se eu levar o 3 ao cubo, vai dar 27. Se eu elevar o 3 a menos 1, vai dar 1/3, não vai dar 3 negativo. Se eu elevar a menos 2, vai dar menos 9. Então, vai dar 1/9, não menos 9. Então, pessoal, tem como aparecer esse sinal de menos só de elevar o 3 a uma certa potência? Não, isso aqui é incoerente, tá? Ou seja, qual que é o valor de x? Não tem valor de x. Isso daqui é conjunto vazio. Tudo bem? Solução, conjunto vazio. Não tem nenhum x que aconteça isso aqui que a gente está pensando. Ok? Então, não tem resposta para x nesse caso da letra J. E a letra K? Tem algum número aí que elevado a 0,4 vai dar 0? Né? Lembrando que todo número elevado a 0 dá 1. Então, existe algum número que eu elevo o 0,4 e vai dar 0? Se eu elevar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, se eu elevar menos 1, se eu tirar a raiz. Então, pense um pouquinho e vê se vai dar conjunto vazio também ou não. Tá? Bom, vamos para o próximo exercício. Esse próximo exercício ele também é bem parecido com o anterior, o 38, então boa parte dele aqui vai ficar de tarefa de casa ou de exercício de presença. Então, ó, eu não vou fazer da letra a B, a C, a D são bem parecidas, mas daí chega na letra E. Né? A letra E, a letra G,
que são mais novidades para a gente, tá? Então, vou fazer pelo menos uma delas para a gente criar aqui um repertório e a gente poder fazer. Eu vou fazer a letra E e eu vou começar a letra G para vocês. Se bem que eu acho que eu vou fazer as duas. Pelo menos o comecinho da letra G eu vou ter que fazer. Vamos lá. Então, pessoal, repara uma coisa. Eu tenho na letra E 9 elevado a x mais 1 igual a raiz cúbica de 3. Então, nossa senhora, tem muita coisa diferente aqui. Para começar, as bases são diferentes. Eu tenho raiz, que a gente não tinha visto até agora. Então, o que eu faço? Bom, primeiramente, pessoal, lembra que toda vez que a gente tem raiz de alguma coisa, raiz cúbica, raiz quadrada, raiz enésima, eu vou ter 1 sobre n, elevando aquele número. Então, a raiz cúbica de 3 é o 3 elevado a 1/3. Lembra disso? Né? Se o 3 tivesse elevado a alguma coisa aqui, esse número viria aqui em cima. Como é só o 3, é 3 elevado a 1, vai ficar 1 ali em cima. Como a raiz é cúbica, o denominador da minha fração vai ser o 3. Gente, 9 e 3 têm bases diferentes. Eu tenho que igualar as bases ainda, tá? Então, vai ficar 9 é 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado elevado a x mais 1. Afinal, o 9 estava elevado a x mais 1. Pessoal, lembra que quando eu tenho um número elevado a alguém que está dentro do parênteses, eu vou multiplicar. Então, vai ficar 3 vezes 2 elevado... 3 vezes 2... 3 elevado a 2 vezes x mais 1, então põe o parênteses, é igual a 3 elevado a 1/3. Bom, pessoal, eu já tenho as bases iguais, eu já posso igualar os expoentes. 2 vezes x mais 1 é igual a 1/3. Ok? X mais 1 é igual a 1/6. Se eu passar o 2 dividindo lá, né, vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6. E eu vou passar, então, o 1 subtraindo. Repara, pessoal, que é 1/6 menos 1, e não 1 menos 1/6, tá? Enfim, a gente tira no MMC daria 6, vai ficar 1 menos 6. Eu vou ter menos 5/6. Tudo bem? Então, para que isso fique igual, né, para que 9 elevado a x mais 1 fique igual à raiz cúbica do 3, quanto que tem que valer esse x? Tem que valer menos 5/6. E aí ele acaba caindo na raiz cúbica de 3, ok? Olha lá, pessoal, letra G, ela parece ser muito impossível, né? Por quê? 0,2 elevado a x mais 1 tem que dar igual a raiz quadrada de 125, ou seja, 125 elevado a quanto aqui, pessoal? Qual que tem que ser o expoente aqui? Como que eu represento a raiz quadrada no expoente? Lembra? Meio, né? Porque o quadrado aqui vai para o denominador e o 125 está elevado a 1. Gente, como que eu faço para 0,2 ser a mesma base de 125? Bom, primeira coisa que dá para a gente fazer é transformar o 0,2 numa fração. Já que ele está em decimal, dá para a gente transformar ele numa fração. Para ele virar uma fração irredutível, bom, o jeito talvez mais rápido de pensar é multiplicar em cima e embaixo da fração por 10, já que ele tem uma casa decimal. Então, vai ficar 0,2 vezes 10 dá 2, e a parte de baixo, que é 1, vezes 10 dá 1. Dá 10, perdão. 10 e 2 são pares. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2, fica 1/5. Agora facilitou, né? Porque 1/5 eu sei que ele pode chegar na base 125. Então, ó, pessoal, 1/5 elevado a x mais 1 vai ser igual a 125. A gente já fez no slide anterior quanto que dá 125, que ele é 5 elevado ao cubo, certo? Isso elevado a meio, ok? As bases estão quase iguais. Pessoal, qualquer lado que eu virar vai servir para mim. Eu vou virar o lado da esquerda dessa vez só para mostrar que tanto faz o lado. Então, ó, eu vou fazer o 5 elevado a menos 1, né, que é a mesma coisa do que 1/5, elevado a x mais 1. Então, isso aqui vai multiplicar quem está lá dentro, tá bom?
Isso aqui ó, também vai multiplicar quem está aqui dentro. Então, vai ficar 5 elevado a 3 sobre 2. Então, ó, pessoal, ficou x elevado a menos x menos 1, já que eu multipliquei o menos 1 por todo mundo, igual a 5 elevado a 3 sobre 2. Tenho as bases iguais, igual os expoentes. Menos x menos 1 igual a 3 meios. Ok? Então, vou ter menos x igual a 3 meios mais 1. Ok? Vou multiplicar os dois lados por menos 1, só para o menos ficar para lá. Então, vai ficar menos 2, 3 com mais 2. Então, vai ficar menos 5 meios no total. Tudo bem, pessoal? Letra E e letra G dessa página aqui. Certo? Os outros vocês têm capacidade de fazer aí. Vamos lá, próximo exercício. Vamos lá, gente. Exercício 41. Mesma coisa, resolver as equações exponenciais. Então, a gente tem que sempre dar um jeito das bases ficarem iguais nesse caso. Tá vendo, né? Tipo, toda vez aqui ele tenta complicar para a gente, mas não é tão difícil assim a gente ver como transformar de uma forma em outra. Em geral, vai ser ou a base elevada a alguma coisa, ou a base decimal vira fração, ou a base vai estar invertida. Então, sempre vai ter algum detalhezinho. Olha a letra A, por exemplo. A letra A é interessante, até porque a gente vai cair numa equação de segundo grau aqui em cima. Como que resolve a equação de segundo grau? Mesmo jeito que a gente vem resolvendo as equações de primeiro grau. Vai igualar o expoente e aí faz as estratégias que a gente já conhece. Então, ó, pessoal, que é 11 elevado a 2x ao quadrado menos 5x mais 2 é igual a 1. Ué, mas como que eu faço 1 virar 11? Gente, eu sei que 1 é o resultado de qualquer número elevado a zero, inclusive o próprio 11. 11 elevado a zero dá 1. Então beleza. Agora eu tenho as bases iguais, 11 é igual a 11, ok? Então eu vou ter que os expoentes 2x² menos 5x mais 2 é igual a zero. Então vai ficar 2x ao quadrado menos 5x mais 2 é igual a zero. Como que eu resolvo isso? Por Bhaskara, por soma e produto, né? Da maneira que a gente sempre resolveu a equação de segundo grau. Então vai ficar. Então, na verdade, pessoal, a equação exponencial ela serve para você cair numa outra equação. Pode ser de primeiro, segundo, poderia ser terceiro grau, enfim. Depois a gente vai ver que dá para fazer, inclusive, inequação. Tudo bem? Vai ser uma aula nossa da semana que vem. Então, ó, pessoal, eu vou pegar aqui. Vamos fazer por Bhaskara, tá? O x vai ser igual a menos b, menos 5 vai dar mais 5, certo? Mais ou menos raiz de b ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 4. Ok? Então, estou fazendo direto o Bhaskara aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Repare que 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. 25 menos 16 dá 9. Ok? Então, vai ficar 5 mais ou menos raiz de 9, que é 3, dividido por 4. Então, eu vou ter 5 mais 3 dividido por 4, ou eu vou ter 5 menos 3 dividido por 4. Em cima eu vou ter o resultado de 8 dividido por 4 dando 2. Embaixo eu vou ter 2 dividido por 4 dando meio, tá bom? São as duas possibilidades do valor de x nesse caso aqui. Ou 2 ou meio, certo? Mas pode ter duas respostas? Pode, pessoal. Equação de segundo grau, você vai ter duas raízes, dois valores que zeram essa equação. Como eu quero que dê 11 elevado a zero, segundo o que a gente viu aqui em cima, tanto meio quanto 2 acaba zerando esse lado aqui, ficando igual aos dois lados. Tudo bem? Bom, a letra B é bem parecida com o que a gente já fez. Deixa eu ver aqui. Na letra C, vocês já imaginam que vai ser para a gente fazer. Transforme esse 0,8
em uma fração aí de 5/4 ou de repente 4/5, quem sabe, e aí tem que inverter, né? A letra D a gente já viu como o 0,2 se relaciona com a família do 5 aí, né? E, bom, eu acho que eu vou pegar a letra E só para fazer mais um. E aí vocês fazem os outros, tá? Vamos pegar a letra E aqui rapidinho, então. Eu vou ter aqui, na letra E, deixa eu só separar essa daqui. Então, na letra E, eu vou ter 0,25 elevado a x menos 4 igual a meio vezes menos 2x mais 1. Pessoal, repara que não tem um único método para fazer uma única base certa para fazer. Repara que muita gente que tem mais facilidade com matemática vai falar assim, 0,25 ao quadrado, 0,5 ao quadrado é 0,25. Ok? Então eu posso pegar esse 0,25 e transformar ele em 0,5 ao quadrado. Opa, coloquei o parênteses no lugar errado. Dá para fazer assim, colocar o 0,5 ao quadrado elevado a x menos 1, x menos 4, não é menos 1, x menos 4 igual a meio elevado a menos 2x mais 1. Aí eu multiplico esses dois e eu já tenho as bases iguais. E vai ter gente que não vai enxergar isso. E aí, se eu não enxergar, se eu não souber que o 0,25 é algum número, quando é elevado a algum número, né, ele tem uma relação com 0,5. Bom, tudo bem, você poderia ter transformado em 25 dividido por 100 para ficar 0,25. Ok? Daqui, você vai dividir em cima e embaixo por 25, vai dar 1/4. Assim como você poderia ter pego meio e ter feito 5 sobre 10, para transformar ele em decimal, dividindo em cima e embaixo por 5, ia dar meio. E aí dá para ver que este cara aqui é esse elevado ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Então, tanto faz qual base você vai chegar no final da história. Mas, se é decimal, se é por fração, mas você sempre vai acabar chegando nos mesmos valores, tá? A equação não vai mudar no fim. Então, pessoal, meio elevado a 2 vezes x menos 4 é igual a meio elevado a menos 2x mais 1, ok? Base meio, então é só igualar os expoentes. 2x menos 8 é a distributiva do 2x, do 2 vezes x menos 4, tá? 2 vezes x, menos 4 vezes 2 dá 8, é igual a menos 2x mais 1. Passo 2x para cá como mais, passo 8 para lá como mais. Então vai ficar 4x igual a 9, né? Então x é igual a 9/4. Tudo bem, pessoal? Sem segredo, né? Tudo bem parecido com o que a gente já está acostumado aí a fazer. Aqui vai ter alguns exercícios que são mais trabalhosos, vocês vão sofrer um pouquinho mais para achar, mas é importante treinar bastante isso, fazer todos os exercícios que a gente viu até agora, para pegar bastante visão, bastante experiência. A gente está começando com a parte só mecânica do processo, para depois a gente ir para os problemas, onde a gente vai, depois de ter a ferramenta, saber usar ela em situações reais. Talvez aqui o que vai dar mais trabalho aí, tem que fazer mais coisas para transformar essa letra F aí. Vou deixar para vocês, para trabalhar um pouquinho aí, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Bom, temos mais equações exponenciais, só que agora, pessoal, a gente vai ter que aplicar algumas regras que a gente conhece, né, como produto e a razão entre potências de mesma base, ou quase mesma base, né? Vamos entender o que eu estou falando. Olha a letra A, pessoal. A letra A, ela fala de 10 vezes x vezes 10 elevado a x mais 2 igual a 1000. Meu Deus, o que eu faço aqui? Eu tenho que descobrir o valor do x, pessoal.
Quando fala para resolver equação e descobrir o valor de x. Então, primeira coisa, o que acontece quando eu tenho multiplicação de mesmas bases, né? Lembra que eu mantenho a base 10 e somo os expoentes? Então, eu vou pegar o expoente x e eu vou somar com x mais 2. 1000 eu posso transformar na potência de 10. Vai ficar 10 a terceira. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 2x mais 2. E aqui vai ficar 10 a terceira. Bom, eu tenho bases iguais dos dois lados, posso igualar os expoentes. 2x mais 2 é igual a 3. Então, 2x, passo o 2 para lá como menos, né? É igual a 1. 3 menos 2 é igual a 1. Então, nesse caso, o x é igual a meio. Tudo bem? Tranquilo isso, gente? Então, assim, parece uma expressão gigante, a gente vai reduzindo ela, né? Letra B, mesma coisa. Eu vou transformar esse 8 aqui, ó, na base 2. Como que eu transformo o 8 na base 2? É 2 elevado ao cubo, vezes menos x mais 3. Então, lembra que vai ter que multiplicar esse por esse. Aí, na multiplicação de 2 elevado a alguma coisa, vezes 2 elevado a outra coisa, vai somar os expoentes. Eu vou fazer essa letra B, que eu acho que ela... Eu ia só indicar para vocês, mas eu vou fazer ela. E aí eu faço uma de divisão e eu acho que já está bom. Porque essa 2 parece ser um pouquinho mais longa. Ó, 4x mais 1 vezes 8, como eu falei para vocês, é 2 elevado ao cubo, né? 8 e 2 elevado ao cubo é a mesma coisa. Menos x mais 3 é igual a 1 sobre 16. 16, pessoal, é 2 elevado à quarta. Certo? Pessoal, multiplicação... primeiro deixa eu multiplicar aqui, ó. Eu vou multiplicar o 3 pelo expoente que está fora do parênteses ali, tá bom? Então, vai ficar ali 2 elevado a 4x mais 1, 2 elevado a 4x mais 1, vezes 2 elevado a... Ó, 3 vezes menos x, menos 3x. 3 vezes 3, 9, tá bom? Pessoal, 2 à quarta, 1 sobre 2 à quarta é a mesma coisa que 1 sobre 2a menos 4, ok? Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base 2, soma o expoente, 4x mais 1, menos 3x, mais 9. Tudo isso igual a 2 menos 4. Deixa eu só reduzir o que está em cima do expoente. 4x menos 3x dá x. 1 mais 9 dá 10. Ok? Pessoal, temos bases iguais, igual os expoentes. Então, vamos lá. X mais 10 é igual a menos 4. Passo 10 para lá como menos. O x vai ser igual a menos 14. Certo, gente? Bom, então pode ver que a gente está aplicando aqui as regras que a gente vem acumulando ao longo dos exercícios, tá? Mas não tem grandes novidades. Para finalizar, eu vou fazer a letra C, que é uma divisão, e aí as outras três vão ficar para vocês, tá bom? Então, letra C. 1/5 elevado a 3x. Aí, isso daqui, pessoal, está dividindo, né? Os dois pontinhos ali dividindo por 25. 25 não é 5 ao quadrado, gente? 25 é 5 ao quadrado elevado, essa aqui é a letra C, elevado a 2 mais x, que é igual a 5, que é 5 elevado à primeira, né? Vou colocar aqui esse é a primeira só para ficar mais fácil da gente identificar depois. Bom, pessoal, primeira coisa, 1/5. Vocês concordam comigo que 1/5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1? Né? Inverte a fração. Então, eu posso falar aqui, ó, 5 elevado a menos 1 vezes, elevado a 3x, que está aqui em cima, dividido por 5 elevado ao quadrado elevado a 2 mais x. Isso é igual a 5 elevado à primeira. Ok?
Então, primeira coisa, eu vou deixar tudo só como a base 5. Então, para isso, eu vou multiplicar esse menos 1 por 3 e esse 2 por 2 mais x. Ok? Vamos lá, gente. Então, vai ficar aqui, ó. 5 elevado a menos 3x dividido por 5 elevado a 4 mais 2x é igual a 5 elevado a 1. Pessoal, divisão de potências de mesma base. Mantém a base 5, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 3x menos 4 mais 2x igual a 5 elevado à primeira. Toma cuidado com esse parênteses aqui que eu coloquei, porque esse menos vai distribuir aqui dentro, né? Então, agora eu igualei as bases 5 e 5. Então, vai ficar menos 3x menos 4, distribuindo o sinal de menos lá, ó. Menos 2x é igual a 1. Tá? Então, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Menos 3x com menos 2x dá menos 5x. O 4 passa para a direita com sinal de mais. É igual a 5. Então, o x vai ficar igual a... O menos x vai ficar igual a 1 se eu passar o 5 dividindo. Ou seja, x igual a menos 1. Tudo bem, gente? Pessoal, é organizar e fazer as propriedades que a gente tem aí de multiplicação de mesma base, soma as bases, divisão de mesma base, multiplicação de mesma base, soma os expoentes, divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Quando as bases estiverem iguais, iguala os expoentes. Tudo bem? Não tem segredo, pessoal, não tem segredo. A gente está aplicando todas as regras que a gente viu até agora, só que juntas de uma única forma. Beleza? Bom, a gente tem mais alguns exercícios aqui para finalizar os tipos de exercícios, e aí depois vocês vão fazer por conta própria. Bom, pessoal, esse exercício ele fica bem mais complicado, ele mistura tudo que a gente viu até agora e ele deixa as bases diferentes, né? Repara que aqui eu tenho base 2, aqui eu vou ter uma base 3 que nunca vai ser a base 2, que eu tenho uma base 20, né? 20 é 4 vezes 5, 4 é múltiplo de 2 e o 5 não é nem múltiplo de 2 nem de 3. Bom, em geral, pessoal, a gente tem duas formas de fazer isso daqui. As duas envolvem pôr em evidência a potência de base x. A primeira possibilidade é você colocar a menor potência, o menor expoente em evidência. Por exemplo, 2 elevado a x mais 2 é maior do que 2 elevado a x menos 1. Né? Mais 2 é maior do que menos 1. Então, a gente tem aí a gente poderia pôr em evidência o 2x elevado a menos 1. Tem gente que vai entender bem, tem gente que não vai saber operar com isso. Uma outra possibilidade, ao invés de pôr em evidência o menor expoente, é a gente separar esses expoentes. Repara, pessoal, que 2 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Por quê? Porque quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, você mantém a base 2 e soma os expoentes. Concordam? Então, repara, pessoal. Mantém a base 2, soma os expoentes. Então, eu posso transformar 2 elevado a x mais 2 em 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Menos 3 vezes 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Concordam? Afinal, multiplicação de potências de mesma base 2, mantém a base 2 e soma os expoentes. X mais menos 1 dá x menos 1. Ok? Isso é igual a 20. Pessoal, então, o que a gente faz agora? Põe em evidência esse 2 elevado a x. Põe em evidência o 2 elevado a x. Eu poderia, desde o começo, ter colocado 2 elevado a x menos 1 em evidência. Quem tiver facilidade, eu acho melhor fazer isso, tá? Só que aí vê como que vai ficar esse outro 2 aqui que vai sobrar aqui dentro. Pensa nele.
Vamos lá, pessoal. 2 ao quadrado menos 3. 2 elevado a menos 1, concorda que é dividido por 2? Vai dar meio, né? 3 vezes meio dá 3 sobre 2. Tudo isso é igual a 20. Continua aqui, ó, 2 elevado a x. Pessoal, vamos resolver dentro do parênteses. 2 ao quadrado dá 4, menos 3 meios é igual a 20. Meu Deus, onde que isso vai me levar? Não sei. Vou continuar, vou resolver esse parênteses aqui. Ó. 2 elevado a x vezes 8 menos 3 dividido por 2, se eu tirar o MMC. Ah, tá bom. Vamos lá, continuando aqui. Então vai ficar 2 elevado a x vezes 5, que é 8 menos 3, dividido por 2. Isso é igual a 20. Pessoal, vou passar o 2 multiplicando, vou passar o 5 dividindo. Vai ficar que 2x é igual a 40 dividido por 5. Ah, 2x é igual a 8. Putz, mas 8 eu conheço, é 2 elevado ao cubo. Então, bases iguais, 2 e 2, x é igual a 3. Tudo bem, pessoal? Então, repara, é um tipo de exercício que a gente sempre vai ter que pôr em evidência o número que está elevado ao expoente x e a gente vai ter que operar até chegar no resultado desse valor, tudo bem? Desse número. Então, eu vou fazer aqui a letra D, só para dar mais um exemplo. Então, para vocês verem que o processo é sempre o mesmo, tá? Porque parece assim, nossa, é uma coisa nova, eu nunca pensaria nisso. Só que quando a gente repete 1, 2, 3, 4 vezes para situações parecidas, similares ou iguais, né? A gente vai ter sempre a mesma técnica, a mesma estratégia, não tem novidade. Então, dá uma olhadinha na letra D. Ó. Eu vou pôr o 2 elevado a x como 2 elevado a x, tudo bem. Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, tá? Que é isso daqui. Mais 2 elevado a x mais 2 elevado a, vezes 2 elevado a 2, perdão. Não é mais, aqui é vezes, né? Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Isso é igual a 15 sobre 2. Põe em evidência o 2 elevado a x. Ó, 2 elevado a x tirei aqui, ficou 1. Mais, tirei o 2 elevado a x, ficou 2. Olha lá, tirei o 2 elevado a x, ficou 2 ao quadrado, que dá 4. Mais, 2 elevado a x saiu, ficou 2 elevado a 3, que dá 8. Que é igual a 15 sobre 2. Pessoal, quanto que dá isso daqui? 15. 2 elevado a x vezes 15 é igual a 15 sobre 2. Corta 15 com 15. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 1. X é igual a menos 1. Tudo bem? Então, pessoal, a estratégia é sempre a mesma. Colocar o 2 elevado a x ou o menor dos expoentes em evidência, que você sempre vai achar o valor de x nesse tipo de exercício. Próximo. Bom, exercício 46 nada mais é do que complicar o exercício 45 um pouquinho mais, né? Subir um pouquinho mais o nível do 45. Então, na letra A, eu vou ter assim. 100 elevado a x é 10 elevado a 2x. Ou a gente pode falar que é 10 ao quadrado elevado a x, ou até mesmo dá para falar que é 10x elevado ao quadrado menos 1, dividido por 10 elevado a x mais 1. Recomendo você pausar o vídeo agora e tentar fazer esse exercício, quebrar a cabeça, apanhar um pouquinho para ele, tá? Porque ele é um exercício bastante criativo, então meio complicadinho de enxergar. Tá? Então tenta aí, aí depois pausa e vê aí a resolução. Bom, pessoal, qual que é a resolução então dele? A ideia é a seguinte: 10 elevado a 2x é a mesma coisa que 10 elevado a x ao quadrado, né? Isso daqui é igual a isso daqui. Menos 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E lembra quando eu tenho a quadrado menos b quadrado, eu tenho a mais b vezes a menos b. E onde que vem o pulo do gato? Vem aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a x ao quadrado menos 1 ao quadrado,
dividido por 10 elevado a x mais 1, repara aqui, ó, o a é o 10 elevado a x. O a é o 10 elevado a x. O b é o menos 1. Então, eu posso escrever isso aqui de cima como 10 elevado a x mais 1 vezes 10 elevado a x menos 1. Tudo isso dividido por 10 elevado a x mais 1, que eu posso simplesmente corta e corta. Isso é igual a 9. 9, pessoal, é a mesma coisa que 10 menos 1. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado a x menos 1 é igual a 10 menos 1. Corto menos 1 dos dois lados. Tudo bem, eu poderia simplesmente ter passado esse menos 1 para lá, somando 9, que daria 10 do mesmo jeito. Mas eu só quis enfeitar um pouquinho mais. Tudo bem. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 1. Eu vou ter que x é igual a 1. Tudo bem? Então, não é uma conta difícil de fazer, mas é algo difícil de enxergar isso aqui do começo dessa fatoração que a gente tem que fazer. Tudo bem? Então, nesse exercício, você vai ter alguns complicadores aí ao longo dele, mas vou deixar aí para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça, criar um pouquinho de experiência. Qualquer dúvida, vai lá no Hangout e tira a dúvida comigo. Tá bom? Próximo e último é o exercício 47, que ele fala de um sistema de equações. Gente, sistema de equação, mesma coisa de sempre. Você vai pegar o primeiro aqui, ó, meio elevado a x mais 2y, igual a 8. 8 é 2 elevado à terceira. Bom, vamos transformar na mesma base. Meio elevado a x mais 2y, 2y, y vezes 2 é a mesma coisa que 2y. É igual a meio elevado a menos 3. Então, igualei as bases, beleza. Igualo os expoentes. X mais 2y igual a menos 3. Ok, para por aqui nesse. Faz o próximo. 1/3 é igual a 1/3 de menos x mais y, né? Coloquei o sinal de menos para inverter e ficar 1/3. Aqui está elevado à primeira. Então, eu vou ter que 1 é igual a menos x menos y, se eu distribuir o sinal de menos aqui dentro. Tá bom? Então, tem um sisteminha de equação, duas equações, duas incógnitas. Eu vou copiar a primeira embaixo da segunda aqui, ó, vou colocar o menos 3 desse lado, igual a x mais 2y. Vou somar em cima e embaixo. Então, 1 mais menos 3 dá menos 2. Menos x mais x dá 0. Menos y mais 2y dá y. Então, já descobri que o y vale menos 2. Tudo bem? Segunda parte, então, só substituir em uma das duas equações. 1 igual a menos x menos menos 2. Vai ficar menos com menos dá mais. 1 igual a menos x mais 2. Passa o 2 para lá como menos. Menos 1 é igual a menos x. X é igual a 1. X igual a 1, y igual a 2. Está resolvido o meu sistema de equação. Tudo bem? É isso, pessoal. Agora é com vocês, essa meia hora final aí da aula, para vocês resolverem alguns exercícios. Beleza? Vamos lá então.